Muito bom dia a todos, muito bom dia. Para a gente é um imenso prazer estar falando com vocês. A gente, eu estou reconhecendo aqui alguns clientes já, algumas pessoas já de cartório, alguns clientes que já atuam no segmento, né, alguns gestores, inclusive de cartório. Na nossa lista aqui também de presentes estou vendo, alguns outros que nós convidamos, né, e também o pessoal da nossa equipe Brasiline. Então, para a gente é um imenso prazer receber a todos nesse webinar. É um webinar que nós vamos tratar sobre o provimento 74 do CNJ. É um provimento que eu vou entrar um pouquinho mais na parte técnica dele, não vou nem abranger muito a parte jurídica, não é o meu caso, né, não sou um operador do direito. Eu sou o Rodolfo Barbosa, gerente de novos negócios aqui na Brasiline, e a nossa intenção aqui é compartilhar a nossa experiência em projetos de segurança e informação, segurança da informação e infraestrutura de TI, olhando pelo viés da reestruturação e continuidade dos negócios. O provimento 74, especificamente, que é o que nós estamos tratando, ele é uma norma do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ ele estabeleceu padrões mínimos de tecnologia da informação e da parte de segurança, né, para garantir integridade e disponibilidade de dados. É basicamente uma cartilha ali com um dever de casa importante a ser cumprido pelas serventias e, deste modo, conseguir um plano básico, uma plataforma básica, um padrão mínimo básico para que todos os cartórios estejam adequados. Atualmente ele está suspenso, está com efeito suspenso de 3 meses, desde 18 de dezembro, mas a assinatura do provimento foi em 31 de julho do ano passado e deveria ter iniciado, né, a sua ativação, vamos dizer assim, em 1º de janeiro deste ano, mas como eu já disse, ele está suspenso até março. Nesse período, o comitê responsável está fazendo uma adequação, uma olhada mais criteriosa sobre os detalhes, apurando algumas reivindicações, algumas demandas dos cartórios, sobretudo os cartórios que nós sabemos, cartórios de registro civil, que tem uma realidade de arrecadação, sobretudo aqueles que estão mais no interior do país, tem uma realidade de arrecadação um pouco mais modesta, né? Então, são investimentos, né? De todo modo, é investimento em tecnologia, então, uma adequação desse porte não é a custo zero, né? Mas o provimento, ele é uma realidade, né? Os cartórios, eles precisam já trabalhar com essa situação, é uma realidade, né? E o provimento em si, né, ele é muito vantajoso, mas olhando por trás do provimento existe uma demanda da sociedade, existe uma demanda do mercado, vamos dizer assim, porque os cartórios, eles são, em última instância, prestadores de serviço. São serventias extrajudiciais, sim, naturalmente, mas em última instância são prestadores de serviço, assim como uma loja de varejo, uma lotérica, uma agência bancária, uma agência de correios. Existe por trás de tudo isso um prestador de serviços para a população, para o contribuinte, para o cidadão. Deste modo, a iniciativa do CNJ é muito legítima, né? Uma medida que vai garantir uma segurança de dados, uma continuidade de negócios, que nós vamos falar exatamente o que vem a ser isso, né? E transformar o armazenamento dos dados em algo seguro e disponível, né? Hoje existe uma demanda já da sociedade, desde o século XXI, né, desde o início do século XXI, com todo o avanço tecnológico, que os prestadores de serviço estivessem cada vez mais cada vez mais aderentes a essa nova realidade. E qual realidade estamos falando? Estamos falando da realidade dos bens como serviços, estamos falando da realidade da internet, estamos falando da realidade da internet das coisas, do IoT, estamos falando da realidade dos aplicativos, do blockchain, estamos falando de diversas realidades, dos bancos digitais, estamos falando de diversas demandas do cidadão que ele não consegue mais olhar o mundo como olhávamos antes, né? A questão bancária, por exemplo. Nós usávamos o banco antes com apenas uma senha. Hoje o banco ele
tramita pelo menos com duplo fator de identificação, né, o token, ou por SMS, ou tem um token físico, e alguns bancos já têm a biometria, né? Então nós estamos falando de 3 fatores de autenticação, uma senha, um token e ainda no final a aplicação digital ou da palma das mãos, enfim. O mundo mudou muito e é importante que os cartórios estejam inseridos nesse novo contexto. Uma das maiores vantagens, portanto, é que o provimento ele entrega para os cartórios, né, para o seu público-alvo, um manual de boas práticas, né? O provimento ele é, antes de tudo, um manual de boas práticas, um checklist de boas práticas para a garantia da perenidade do acervo das serventias. Existe uma penalidade, naturalmente, né, como um provimento, como uma regulamentação, existe uma penalidade que se lê lá no artigo 9º, que fala a respeito do descumprimento dessas disposições e trata sobre um procedimento administrativo disciplinar a ser instaurado caso aquela serventia não esteja aderente, não esteja condizente com o presente provimento. E é importante salientar que esse provimento ele não tem meio termo, né, vamos dizer assim, né, ele tem que ser cumprido na íntegra, né. O CNJ, ele, pelo menos o texto de 31 de julho, o texto desse provimento, que atualmente vigora, ele classifica os cartórios em 3 modalidades, em 3 classes, sendo conforme a arrecadação semestral, né? Então, os cartórios que arrecadam por semestre até R$100 mil estão na classe 1, eles têm uma determinada realidade, alguns determinados requisitos tecnológicos, de 100 mil até 500 mil por semestre, uma classe 2, e acima de 500 mil, uma classe 3. E cada classe vai evoluindo o nível de patamar. Né? Eu diria, por exemplo, link de comunicação, a questão de aplicação na nuvem, a questão dos funcionários treinados para operar o sistema. Então, isso vai sendo flexionado a partir da arrecadação semestral. Alguns requisitos vocês estão vendo aí na nossa tela, nessa fonte aí da Corregedoria Nacional, né, no próprio CNJ, e entre os pontos eu gostaria de destacar um aqui que me chamou muita atenção, que é o endereço eletrônico da unidade. Eu achei interessantíssimo isso, da necessidade disso ser um requisito mínimo, para a gente ver como muitas vezes os cartórios, eles de fato precisam estar inseridos nessa realidade, né? Imagina que uma empresa, seria uma plataforma básica de uma empresa ter o domínio dela na internet, o www.cartorio.com.br, né? E aqui uma conversa entre gestores, né? Eu como gestor de negócio, falando de gestor para gestor, né? Hoje, no momento atual, é praticamente inadmissível, né, que a gente tenha uma empresa, um negócio, um estabelecimento que atende cidadãos com o endereço eletrônico @hotmail, @yahoo, @gmail e qualquer outro cliente aí gratuito, né? Isso realmente foge muito do profissionalismo. Eu, enquanto cidadão, jamais mandaria um documento pessoal meu, um documento pessoal, uma demanda minha, para um endereço que seria cartoriox@gmail.com.br, né? Não condiz com o negócio, né? Com a segurança que o negócio deveria ser, deveria ser transmitido pelo cartório. Há necessidade aí de um local técnico, que é o CPD, refrigerado, com fiação, né, a rede elétrica devidamente aterrada. Há necessidade de um no-break, que é a unidade de alimentação ininterrupta, dispositivo de armazenamento, que é o storage, físico ou virtualizado, replicado em nuvem, e um servidor em alta disponibilidade, né, que nós chamamos de HA, para que consiga, a partir disso, ter uma continuidade de negócio. Se cair um servidor, o outro assume e mantém a operação, né? Impressoras e scanners multifuncionais, switch, um comutador aí para a conexão dos equipamentos internos, um ativo de roteamento, né? E, salientando, pode ser realizado pelo próprio firewall, que está um pouco abaixo, os softwares licenciados, antivírus, antissequestro, proxy, banco de dados e o treinamento de funcionários para
operação desse sistema. Entrando um pouco nos pormenores aqui, né, em alguns detalhes específicos do provimento, a gente pode falar, um dos que eu quis deixar em highlight aqui, é o armazenamento e backup, entre eles a parte de cloud. Né? Cloud é uma tendência, né, não é apenas tendência, é uma realidade, né, vamos dizer assim. Né? Existe um estudo da Google Cloud prevendo que só em 2019 as empresas que já usam cloud vão aumentar a carga de 44% para 65%, né? As empresas que já usam cloud, e que esse mercado é um mercado de 2 bilhões de dólares até 2020. Né? Então, ainda é um mercado minúsculo, mas o serviço de cloud é um serviço que facilita, que existe já no mercado, as pessoas já utilizam os seus drives, né? Então a parte de backup em cloud, uma replicação em cloud, e hoje você consegue realizar muito mais do que apenas armazenamento de documentos em cloud. Você roda o sistema operacional inteiro de uma empresa, né? O ERP dele inteiro em cloud. Então esse ambiente, né? Híbrido, né? Físico e virtual, com mídias eletrônicas e em nuvem, é um dos requisitos principais do provimento, porque certamente vai colocar o cartório no século XXI, vai inserir o cartório após quarta revolução industrial. Outros requisitos, né? Um dos outros requisitos é a autenticação de usuários. Aqui nós estamos falando de um controle permissivo de acessos e restrição a outras pessoas. Né? Então, quem é autorizado a acessar determinada publicação, determinada aplicação, tem a permissão. Quem não é autorizado não consegue, digita, não consegue, não tem essa autenticação. Hoje, você tem disponível, como eu já disse um pouco no começo, né, sobre o sistema bancário, o duplo fator de autenticação. Então, você não fica só à mercê de uma única senha, você consegue fazer, sim, um acesso praticamente redundante, né? Você acessa com uma senha e pede para fazer uma autenticação via QR Code ou com uma outra senha que chega via SMS ou pelo e-mail. Né? Então, esse tipo de resposta de duplo fator de autenticação é uma modalidade de segurança importantíssimo para quem utiliza acessos a dados muito sigilosos, como é o caso dos cartórios. Uma outra autenticação universal, uma autenticação única, onde imagine que você acesse diversos programas ao mesmo tempo para o seu dia a dia desenvolver o seu trabalho. Então, acessa o e-mail, liga a máquina, né, com uma senha, essa senha tem uma senha do e-mail, do Outlook, tem uma outra senha para acessar o ERP. Existe hoje uma tecnologia de uma única senha, né, de uma autenticação única. Então, você entra com uma única senha e essa senha é a mesma dentro do sistema e o sistema ele fica transparente. Né? Toda a utilização dentro dele fica transparente. A parte de auditoria é um dos requisitos, e aqui eu gostaria de chamar a atenção, porque isso aqui a gente está falando de compliance. Quando a gente fala de compliance, não podemos deixar de falar da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei, assinada ainda no governo Temer, ela está em plena vacância, foi aumentada para 2020 o prazo, né, de adequação das empresas, contudo, é uma tendência, e eu diria até que o próprio provimento 74 é uma resposta do CNJ à adequação da LGPD. Né? Ou seja, a LGPD demandou também que diversas entidades, né, diversas organizações, conselhos, corregedorias, fizessem um esforço para regulamentar de forma verticalizada aquele setor, que é o caso do setor cartorial. Né? A gente falando, sei lá, bancos, né, sempre é um assunto que retomo, tem uma regulamentação do Bacen, que é 4658, provimento 74, a LGPD e por aí vai. Né? A parte de provimento, a parte de plano de continuidade de negócio, PCN ou Always on Business, os requisitos é um plano de contingência. É um plano de contingência, eu diria que é um plano A, B e C, né? Feito com mecanismos de recuperação de desastre, né, que é o site DR, que nós chamamos, né? E continuidade operacional. Nós temos um cliente, inclusive, ele está aqui nos dando o prazer da companhia, um cliente que é um case nacional nosso,
eles têm um procedimento que consegue operar, inclusive, à luz de velas, isso é sério, né, em falta de energia, e com caneta e papel. Né? Eles têm uma condição plano A, B, C, D e F, né? Vai até embora. Então, é um case, realmente, e que isso seja realidade nas demais serventias, né? Que isso seja uma realidade para que o negócio não pare. Falando em nível de tecnologia, é basicamente aquilo que eu ressaltei alguns slides atrás, quando eu falei de servidores em alta disponibilidade. Né? São servidores comutando entre si, trocando ali a carga das informações e, com isso, garantindo que, se um deles falhar, se um deles tiver qualquer contingência, o outro assume e continua a operação. Softwares licenciados, isso aqui é importantíssimo, fala sobre a utilização de softwares a despeito de softwares gratuitos ou até mesmo software, que aí é o problema, softwares piratas. Né? Essa parte do provimento veda o uso de qualquer tipo de software pirata. Há também, agora entrando um pouco numa parte, saindo um pouco da parte de infraestrutura, entrando mais na parte de segurança da informação, né, que é a definição exata dos critérios de confidencialidade, de disponibilidade, autenticidade e integridade. O texto do provimento ele fala exatamente desses critérios, desses conceitos, eu diria, e tudo isso é aula 1 de segurança da informação. Né? Esses itens, esses pilares, são pilares da segurança da informação. Confidencialidade, disponibilidade, ou seja, disponibilidade, o acesso ser realizado, né, estar disponível a quem precisa acessar, quem tem a autorização de acessar, e indisponível a quem não tem autorização, a pessoa não autorizada a entrar. Então, terceiros, hackers, etc., não tem essa autorização. Quem está autorizado a acessar? Funcionários, as pessoas que passaram por uma autenticidade, né, mantendo a integridade dos documentos e todos os mecanismos preventivos de controle físico e lógico. A proteção de dados ela é feita, então, né, através de uma série de políticas de segurança da informação, utilizando o quê? Os softwares, todos licenciados, né, de antivírus, de antissequestro, e o que eu diria que é o maestro aqui da solução, que é o firewall, que ele vai agir como uma parte roteando no perímetro e também fazendo a definição, prevenindo os ataques laterais em norte-sul e também agindo aí com a política de prevenção, com as políticas de filtro de web, né, definindo quem acessa o quê, que departamento consegue acessar, quais pessoas conseguem acessar determinados sites e por aí vai. A parte de infraestrutura, propriamente dita, né, é uma adequação do próprio CPD com energia elétrica, refrigeração, o link da internet também é previsto, um link mínimo, e os servidores com redundância, que já acabamos de falar na questão do plano de continuidade dos negócios, scanners, impressoras multifuncionais. A grande oportunidade, então, do provimento é ter um cartório seguro e moderno, né? Tornar o cartório realmente um modelo aí, ao menos mínimo, né? A grande oportunidade, na verdade, é de que se o seu cartório não passou ainda por essa adequação, que seja um momento de revolução dentro do cartório, né? E que ele consiga entregar para o público uma serventia diferenciada, moderna e segura. E nós queremos ser, né, nós da Braviline, queremos ser o parceiro prioritário do seu cartório nessa jornada tecnológica. Nós temos know-how, nós temos experiência, nós temos equipe qualificada e eu vou mostrar por que a Braviline. Né? Primeiro que nós já temos pronto uma série de soluções, eu não vou dizer soluções empacotadas, mas eu diria que são serviços, são suítes de conceitos, né? São suítes de soluções próprias para cada conceito, para cada necessidade dentro desse grande ecossistema que é segurança e infraestrutura. Então nós temos o Brasi Protect, que é a nossa solução para segurança, Cloud, como o nome já diz, nossa solução para Cloud, Brasi Infra, que é a nossa estrutura para data center físico virtualizado, Brasi Connect, também não está no provimento, mas é uma solução que nós temos, que é o Wi-Fi gerenciado,
e descomplicado com o Captive Portal. O seu cliente vai poder digitar, você vai poder fazer captura, por exemplo, do e-mail ou do CPF de quem está acessando sua rede através do smartphone. E também a própria parte dos funcionários, né? Brasi Voice, que é a nossa solução de voz IP unificada. A Brasiline, ela se destaca pelos números. Os números já contam um pouco da nossa história, né? Então, nós estamos falando aqui de mais de 5.000 soluções comercializadas, mais de 1.200 clientes ativos em nossa base, dentre os quais 500 cases validados. Muitos cases, e quando a gente fala validados, são cases validados, homologados entre o fabricante e o próprio cliente. Então, os cases estão, alguns deles, né, a gente não consegue colocar todos, mas você pode consultar em todas as verticais de negócio, em todos os setores, inclusive em cartório. Nós temos um case muito bacana, do qual nos orgulhamos muito. Em mais de 15 anos de mercado, e hoje nós mantemos fisicamente 4 escritórios, todos aqui na região sudeste. Contudo, a nossa atuação é em nível nacional. Nós temos uma capilaridade realmente, isso é fato, né? Temos, dentre esses 1.200 clientes, nós temos clientes em todas as regiões do país e alguns, inclusive, na América Latina. Então, a gente consegue atingi-los e ter essa presença em nível nacional e latino-americano. Como eu te disse, nós temos algumas soluções já próprias, desenhadas para os nossos esse público-alvo que é o cartório, né? Essa parte de cloud, que é uma parte que me chama muita atenção. Nós temos uma solução prontinha já para ser adequada, de baixo custo, resiliente, totalmente fit ao provimento 74, que é a parte de backup em nuvem com um data center físico virtualizado, hiperconvergente, em alta escalabilidade e certificado em um data center próprio. Tá? Disponibilizamos isso tanto para clouds públicas ou privadas, né? Ou montando um cenário aí híbrido também. BrasiGuard é uma extensão do Brasi Protect, né? É aquilo que nós estamos colocando à disposição dos cartórios para atingir a parte de proteção de dados, a parte do roteador, de firewall, toda aquela segurança, a parte dos antivírus, toda a gestão, né, que é feita do cartório, a comunicação do cartório com a sua internet, a comunicação dos periféricos, dos acessos, né, a segmentação interna e proteção da segmentação interna, Sandbox também, que é uma tecnologia de proteção de ameaças em dia zero. Enfim, é muito conceito, é muita coisa que a gente consegue hoje entregar, disponibilizar o gerenciamento disso e colocar aí nossa equipe fazendo uma monitoria disso, né? Monitoramento disso constante, ou em 8x5 ou em 24x7, dependendo da contingência do seu cartório. A Infra, nossa solução para a infraestrutura, aí sim nós estamos falando da parte de servidores, de storage, de switches, fazendo a comutação. E avançamos também, como já te disse, um pouco fora, um pouco além do próprio provimento, indo para a parte de access point, que são os pontos de wireless, e também o próprio provimento para a parte de voz, telefonia IP, de baixíssimo custo. Uma das formas de a gente continuar falando de nós, né, de quem somos, é dizendo também quem nós não somos. Então, nessa jornada aí tecnológica, a gente não quer obrigar ninguém a se adequar ao nosso portfólio. A gente não quer empacotar ninguém. Nós queremos levar antes em conta qual é a maturidade do TI do seu cartório. A gente quer entender qual é a sua estrutura, qual é o seu momento, o seu budget, assim poder fazer essa migração em respeito, em conformidade ao provimento, sem falhar em nenhum ponto. Conseguir fazer end-to-end o atendimento, né? Integrando toda a solução para o sucesso do negócio, para o sucesso do cartório, e não condicionado a pacotes fechados. Nós também não somos lentos, burocráticos, pesados, sabe? Nós somos ao contrário, nós buscamos o quê? Agilidade, leveza, força, estratégia e especialização. Provendo o quê? Os serviços customizados com aquilo que diz o provimento e também com o momento do seu cartório. Trabalhando com foco no resultado
que é o que mais importa. Existe uma demanda dentro do provimento, importante notar, e essa nossa agilidade, estratégia, permite que o seu cartório, por mais que ele já tenha uma equipe de TI local ou em outsourcing, ela consiga contar com o nosso time de especialistas, nosso time de experts, para abordar as áreas de múltiplos skills, né? Porque esse provimento ele aborda diversos conceitos do TI que exige realmente uma equipe multidisciplinar. Então, às vezes você já tem uma área de TI interna, um CIO, por exemplo, atuando, ou analistas, né? Ou uma equipe outsourcing, né? Uma outra empresa fazendo, mas nós queremos apoiar porque é uma jornada importante e complexa. O provimento ele é complexo. Então, nós nos colocamos também à disposição para essa consultoria de equipe multidisciplinar. Como já disse, nós temos um time, né, uma seleção de analistas, de engenheiros, da pré-venda até os analistas seniors e masters, que compõem a nossa equipe de vasta experiência em projetos de missão crítica. E para isso nós temos em nosso ecossistema uma estrutura própria de NOC e SOC, uma estrutura própria de monitoramento, tanto da parte de rede quanto da parte de segurança. Nós temos isso próprio, não é terceirizado, são os nossos próprios analistas que vão fazer o suporte, que fazem já. Além do nosso time, que também está espalhado aí nas filiais, nos clientes, fazendo o trabalho on-site. Então, nós temos uma equipe de experts para poder prover o sucesso da regulamentação. Contamos para isso com os principais players, eu diria que despontados os melhores vendors do mercado. Para a parte realmente de segurança, propriamente dita, a gente utiliza a nossa ferramenta aí, que eu diria que está presente em 50%, quase 60% dos negócios que realizamos, que é a Fortinet, que conta com um portfólio imenso, né? Uma cauda longa de serviços e produtos, cada vez melhor. Hoje, Fortinet é a empresa mais inovadora e despontada do segmento, né, de segurança em nível mundial. Das 100 maiores empresas da Fortune, 70% delas utilizam ativos Fortinet. Tá? Tem mais de 500 patentes só nos Estados Unidos, enquanto que o concorrente mais próximo tem algo por volta de 100 a 200 patentes registradas. Então, dá para ter um pouco da ideia da dimensão do posicionamento de Fortinet e também do momento que eles estão, que é muito feliz. Kaspersky e Bitdefender, também os dois principais endpoints de segurança endpoint do mercado e em nível global. Nós utilizamos para ser a solução de antivírus, antissequestro. Dell, IBM, Hewlett-Packard e Huawei para a parte de infraestrutura, Vim para backup, Vimeo para virtualização, Microsoft na parte de softwares licenciados e nossos companheiros da Winov Cloud como nossa solução, nosso motor de cloud. Né? A MikroTik também é uma opção para a Access Point, algumas controladoras wireless e também soluções de ponto de acesso. Essa é a nossa proposta, né, desse caminho junto em atendimento ao provimento 74, e a gente espera fazer com todos para que tenhamos todos muito sucesso nessa jornada. A gente fica à disposição, aí estão os meus contatos, mas também, e a parte mais importante aqui no quadrante azul, os contatos da nossa empresa. Faça contato com a gente, mande sua dúvida, peça o diagnóstico, a gente pode fazer um diagnóstico, uma survey do seu ambiente, né, sem custo, sem compromisso. Vamos levantar esse ambiente, vamos entender como é que você pode utilizar talvez a sua atual estrutura legada, né, para se adequar nesse momento do provimento e depois fazer uma reestruturação. Enfim, existem diversas possibilidades da gente atuar, desde começar um projeto do zero até utilizar o seu atual ativo legado. Né? O importante é não ficar para trás e encontrar esse provimento como uma oportunidade legítima de fazer, de fato, a virada de chave tecnológica no seu negócio. Né? Quero agradecer imensamente o tempo que passamos aqui. Estamos à disposição e um grande abraço e até a próxima.